Agora, então, eu vou falar com vocês sobre algumas coisas importantes dentro do posicionamento do negócio e, na verdade, muito a ver com a sua postura, tá? Primeiro, onde que entram seus concorrentes na hora que você vai colocar o preço nos seus produtos, tá? Toda vez que eu falar sobre colocar preço nos produtos, pensa assim, eu não estou falando só de ir lá e etiquetar o produto, eu estou falando de tudo aquilo que envolve e no decorrer dessas falas minhas aqui dessa aula você vai entender tudo isso, tá? Então, o que envolve, né? O que passa na sua cabeça quando você pensa em concorrência? É uma pessoa que você quer competir com ela, que você quer ganhar dela, que a qualquer custo, olha essa frase, a qualquer custo você quer se sobressair, quer vender mais que ela, ou a concorrência é um ponto para você de sinalização, para você verificar o que você está fazendo e olhando para ela falando, olha, eu estou indo bem aqui eu preciso melhorar, ela está com mais cliente nisso porque eu sei que ela faz isso melhor. É dessa forma ou não? A concorrência é para você uma pessoa que você dá uma olhadinha e fala, ai, olha só, ela botou R$20 o preço desse produto, eu vou colocar R$20 também para poder ficar igual, né, para eu não perder concorrência para ela. Como que você vê essa concorrência? E aí você vai fazer um examezinho de consciência e vai pensar nisso. Por que dessa pergunta? Primeiro, a gente não pode ver a concorrência nessa postura de competição. A concorrência ela tem que servir para a gente como um direcionador, como um guia, mas principalmente ela tem que servir para a gente como uma impulsão para a gente poder conseguir melhorar sempre. Né? Se eu não tenho uma referência de concorrência, o meu produto pode ser qualquer coisa que não vai fazer a menor diferença. Né? As pessoas não vão querer comprar o meu produto porque chega uma hora que ele vai perder a graça, não é nem a utilidade em si, mas é a graça, né? Então, quando eu tenho uma concorrência, aquela concorrência me desafia a ser melhor. E aí eu posso citar várias marcas para vocês aqui que foram engolidas pelo mercado por causa de concorrência, né? A gente teve, por exemplo, a Nokia, que era excelente. Quem não, né? Muitas pessoas, eu imagino, tiveram celulares da Nokia, quem não teve? E era um celular que era indiscutivelmente bom, era robusto, tinha uma bateria que durava. E aí veio o Motorola, né? Vieram todos os smartphones, depois veio o iPhone, que engoliram completamente a Nokia, a gente nem escuta falar mais disso. Né? Da mesma forma a Xerox, que na época que só tinha Xerox, né? A gente chamava cópia de Xerox, de tão forte que era a marca. E aí foi engolida também pelo mercado, quando vieram os scanners, quando vieram outras opções. Então a concorrência, ela tem que servir pra gente como esse direcionador. Se você tá parado, se você não olha para sua concorrência para ver o que a concorrência tá fazendo, muito provavelmente você vai ser engolido. Porque o público, gente, ele é sedento o tempo todo por novidade, né? Não há nada que sacie essa fome que a gente tem por consumir coisas, exceto a falta de dinheiro, né? E mesmo assim, olhe lá. Mas a necessidade de consumir coisas novas é muito grande. Então, e principalmente com a quantidade de incentivos que a gente tem hoje por causa da internet, né, da facilidade de acesso. Então, tudo isso vem pra gente com muita força e a pessoa quer. E ela já tem aquilo, ela não quer mais, ela tem aquilo, ela não quer mais, ela tem aquilo, ela não quer mais, e aí ela quer uma coisa nova. Então, se você não olha pro seu concorrente e observa o que ele tá fazendo de novo para você se inspirar, não é copiar, né, para você se inspirar, fazer melhor, fazer diferente, você vai ficar para trás, tá? E aí, em relação aos custos, principalmente, em relação aos preços. Se você olha para o seu concorrente, pega o preço dele e coloca o mesmo preço, não vai rolar. Porque a sua estrutura de custo não é a mesma dele. De repente, ele opera com uma estrutura de custo de 3 mil por mês. Você opera com uma estrutura de custo de 10 mil por mês. E aí você vai calcular o seu preço e coloca lá que o seu produto é R$20 igual ao dele. Porém, por trás daquilo ali, tem um monte de coisa sua que não está sendo paga. Você não fatura igual a ele, a sua estrutura de custo não é igual a dele. Não adianta você só copiar o preço deles arbitrariamente, sem saber o que você está fazendo, tá? Então, não faça isso. Segunda coisa sobre essa questão de posicionamento. É entender essas nomenclaturas que eu vou falar para vocês aqui, então eu vou dar uma pincelada em cada uma delas. Despesa, custo, lucro e investimento, tá? São terminologias que a gente usa muito dentro desse mundo financeiro, dentro desse mundo de negócios. E aí, se você ainda não tem muito contato com isso, comece a fazer cursos, né, para que você tenha esse acesso, para que você tenha esse conhecimento, porque são terminologias importantes. E como eu disse, né, anteriormente, a gente precisa ter essa postura de empresário. E na nossa fala isso começa também, né? A gente precisa ter esse cuidado para falar das coisas, exatamente para que a gente entenda onde aplicar aquilo de uma forma estratégica. Então, não é só falar bonito, tem um porquê de todas as coisas, tá? Quando eu falo de despesa, por exemplo, eu estou me referindo a todos os gastos, todas as saídas de fluxo que estejam relacionadas à minha atividade administrativa da empresa. Quando eu falo de custo, eu estou me referindo a todas as saídas, né, mesma coisa, as saídas, os dispêndios que estejam relacionados à atividade fim da empresa. Então, o que difere os dois?
Vamos supor que eu seja uma pessoa que faz bolo. Se eu produzo, se eu uso gás de cozinha, o gás de cozinha está diretamente relacionado à minha atividade fim, que é produzir bolo. Então, o gás de cozinha é um custo. Se eu tenho um motoboy que faz as entregas, esse motoboy não está diretamente relacionado à minha atividade fim. Então, ele é uma despesa, tá? Então, a gente precisa ter essa consciência que são coisas diferentes. Por quê? Despesas e custos têm pesos diferentes dentro do meu cálculo de preço. Você vai ver isso lá na frente quando eu for falar do cálculo. Lucro. O lucro, ao contrário do que muita gente pensa, o lucro é o que sobra depois que eu pago tudo. Então, eu recebo todas as minhas receitas, eu recebo tudo aquilo que eu tenho do cliente, pago todas as minhas despesas, pago os custos, inclusive os impostos, o que sobra é o meu lucro. E aí as pessoas acham que prolabore é lucro. O que é prolabore? Prolabore é o salário do dono. Só que o salário do dono é salário do dono. Ele está lá dentro da despesa ou do custo. E o lucro é o que sobra depois disso. Então, eu não posso pegar o meu lucro e usar como eu quiser. O lucro é da empresa. E o lucro da empresa serve para investimento, tá? Que é o quarto conceito que eu vou falar para vocês aqui. E investimento é o quê? É onde eu coloco meu dinheiro para que ele me dê retorno financeiro. Então, não vale falar assim, eu vou investir em umas blusinhas porque eu vou ficar mais bonitinha. Não faça isso. Isso não é investimento, tá? Apesar de ficar mais bonitinha, não é investimento, tá? Exceto se, de alguma forma, essa blusinha for te trazer algum retorno financeiro, que provavelmente não é o caso. Mas, pense o seguinte, toda vez que eu tiver um dinheiro disponível para investir, eu tenho que comparar em outros investimentos se vale a pena colocar esse dinheiro. Então, exemplo, eu vou aplicar esse dinheiro numa conta do PagSeguro, onde está rendendo 101% do CDI. E aí ele vai me dar um retorno de R$200 por mês de juros. Ou eu posso comprar uma máquina nova, colocar o meu funcionário para trabalhar, contratar uma pessoa, gerir uma estrutura de custo, e aí eu vou ter um retorno de R$4.000 por mês. Aí você vai pensar, qual que vale mais a pena? Eu aplicar isso lá, vai ser uma fonte segura de aplicação, ok, vai me dar R$200 de investimento, não tem dor de cabeça, R$200 de investimento. Ou eu tenho toda uma estrutura, toda uma dor de cabeça, mas eu tenho R$4.000 de investimento. E aí vale, obviamente, para o conceito de investimento, quanto maior o retorno, maior o risco, tá? Isso aí vale para uma máxima, né, de investimentos. Então, se você tiver essa opção, né, peguei o lucro, vou aplicar, vale a pena? É investimento. Tá? O lucro é isso. O lucro serve para ser reinvestido. E aí eu vou falar também sobre crenças, né? Aproveitando já essa questão de postura. Quais as crenças que você tem em relação ao seu negócio? Quais as crenças que você tem em relação a preço? Quais as crenças que você tem em relação ao seu produto? Né? E isso, assim, de uma forma muito superficial, não é um tratamento de psicanálise, psicologia, então bem superficial. Olha aí dentro de você, quando alguém chega para você e oferece um produto, o que vem, assim, qual é o sentimento que surge dentro de você nessa hora, né? Exemplo, teve uma vez que uma menina veio oferecer tinha um pessoal na rua vendendo pinhão, e aí veio com um saquinho de pinhão me oferecer pinhão. E aí tinha uma menina do meu lado que falou, credo, eu não vou pagar R$10 num saquinho de pinhão, não. Tem pinhão lá espalhado tudo na rua, lá em Mauá, na subida da serra, por que eu vou pagar R$10 no saquinho? Aí eu tava lá da pessoa com a língua grande, falei, porque você não foi lá pegar o saquinho de pinhão, não foi lá pegar os pinhões na rua e colocar num saquinho pra vender, por isso que ela tá te cobrando R$10, acho até justo, R$10 tá um preço bom. E aí a menina regalou os olhos assim, ficou toda sem graça, saiu de perto. Por que eu tô contando essa história pra vocês? Isso que ela tava falando é uma crença dela, né? A pessoa que fez lá o esforço de ir lá, juntar os pinhões, né, selecionar o pinhão, colocar no saquinho, ela agregou valor àquele pinhão que tava na rua. E essa pessoa que estava falando disso, ela não foi lá pegar o pinhão e fazer tudo isso e botar o pinhão para vender. Né? Então, R$10 era um preço bem justo para o que ela tinha feito. E se ela calculou o preço, se ela fez, né, toda uma estrutura ali de cálculo, mais justo ainda. Porque ela colocou todas as despesas que ela teve para revender aquele pinhão. Né? Então, o que surge? Porque muitas vezes a gente fala assim, a pessoa não valoriza meu trabalho, a pessoa não reconhece as coisas que eu faço, mas você valoriza o seu trabalho, você reconhece o seu trabalho, você reconhece o trabalho do outro, né? Quando você olha um produto artesanal, por exemplo, se você produz, né, coisas artesanais, quando você olha um produto artesanal, você olha com aquela prepotência, com aquela arrogância e fala, nossa, que negocinho mais xixelento, né? Tem gente que é assim, que olha o artesanal com o maior desprezo, mas produz. Aí você fala, ué, como assim? Né, eu tenho uma tia que ela fala, que ela detesta, ela fala assim, eu detesto produto artesanal. Ela não gosta, ela acha feio, ela acha pobre. Então, assim, a pessoa que acha isso, se ela for fazer um produto artesanal, qual a chance dela de ser reconhecida, de ser valorizada por aquilo que ela faz? Mínima, né? Ou zero, ou negativo. Né? Então, pensar sobre isso, qual é a sua postura diante disso, tá? E aí, eu vou falar pra você, eu vou dar uma
passada muito rápida no conceito aqui de pirâmide de Maslow. O que é a pirâmide de Maslow? Deixa eu ver se eu consigo colocar para vocês aqui na apresentação. Que na verdade eu tô falando, mas eu acho que a apresentação tá ficando gravada aqui, gente. Espera aí. Eu acho que eu tô falando e a pirâmide de Maslow que tá aparecendo. Bem, eu não vou conseguir mostrar para vocês a pirâmide de Maslow. Não vou saber como passar aqui para vocês. Mas vocês vão pesquisar na internet, porque é uma ferramenta muito conhecida, muito usada, tá? O que fala nessa pirâmide de Maslow? Ela é conhecida como pirâmide de Maslow, como pirâmide das necessidades de Maslow. Ela é uma pirâmide, mesmo no formato piramidal, onde da base para o topo, ela tem as necessidades humanas. Então, aí é uma hierarquia, né, das necessidades humanas. Quanto mais para baixo, mais necessário, mais essencial para o ser humano. Então, a ideia nessa pirâmide é o quê? É você posicionar o seu produto o mais para baixo possível. E aí eu falo de posicionamento, eu falo de comunicação. Você entender o que você faz, né, o que você presta de serviço, de produto, qual é a sua utilidade, o que você gera no mundo, e como você comunica que aquilo está mais para baixo. Tá? Exemplo, né? O chão da pirâmide são as necessidades fisiológicas. Então, é alimentação, dormir, aquela necessidade que a gente tem zero, assim, né? Que não tem como passar a vida sem ela. Então, se eu consigo posicionar o meu produto dentro, numa fala, né? Que mostra para o meu cliente, que mostra para o meu público, que esse produto está lá nessa base da pirâmide, eu já consigo mostrar muita utilidade para o meu cliente. Tá? E aí, o que eu tenho que pensar, por exemplo? Na época da pandemia, que as pessoas ficaram completamente sem dinheiro, elas não deixaram de comer. Né? Foi onde surgiu muito mais deliveries, por exemplo, que faziam entregas, surgiram muito mais opções ali de motoboy, de cooperativa, dessa galera. Por quê? Porque estava relacionado diretamente à comida. Então, quando você consegue mostrar para o seu cliente que aquele seu produto é essencial de alguma forma, ou o mais essencial possível, mais você consegue vender esse produto e posicioná-lo de uma melhor forma no mercado. Tá? Vou encerrar aqui e vou voltar para a próxima aula para a gente não ficar com aulas muito grandes.